Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de julho de 2012, terça-feira. O verbete é de número 2372. Tem 6 páginas, 47 elogios e 19 máximos. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 16 máximos. O tema é benefício da autorretrocognoscibilidade, ou cognoscibilidade. Agora, a especialidade é autosseriexologia. Agora, quem redigiu o verbete é o professor Pedro. Qual que é o número desse aqui? 32. Vocês estão com vergonha ou ruborizados ou alguma coisa nesse sentido? Como é que é? Agora, definição. O benefício da autorretrocognoscibilidade é o ganho evolutivo pessoal resultante das lições hauridas de recordação, rememoração ou relembrança de autovivências pretéritas autênticas, seja intermissivas ou intrafísicas. Os rastros pensênicos gerando neo-ensinamentos. A investigação útil das formas holopensênicas. A manutenção rígida da memória física, favorecendo acesso à holomemória. A lucidez quanto à importância do autoparapsiquismo no cotidiano. O aumento do alto desempenho proexológico, impulsionado pelas próprias sinapses, atributos e experiências conscienciais pretéritas. O ato de saber aprender consigo mesmo. O benefício da autorretrocognoscibilidade, o ganho pessoal desencadeado pela lembrança de retrovivências, a autovivência do estado vibracional profilático, favorecendo a autorretrocognição, a sinalética energética pessoal dissecada a cada neo-som. Agora, nós temos aí, na argumentologia, o tópico aí sobre benefícios, com 28 possíveis autobenefícios, desencadeados pelas experiências autorretrocognitivas em diferentes áreas de manifestação do intermissivista, homem ou mulher. Vale a pena ver esses 28 itens. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos 5. Agente retrocognitor, autoconscienciabilidade retrocognitiva, autorretrocognição, para captação retrocognitiva e prospecção seriexológica. Frase enfática. Autorretrocognições autênticas, paradoxalmente, facultam neossinapses capazes de funcionar ao modo de cápsula do tempo autosseriexológica, atualizando a própria consciência. Você já se beneficiou das próprias lembranças seriexológicas? Quais as aplicações interassistenciais daí derivadas? Perdão. Agora, a bibliografia tem 5 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Autodescoberta, autoconfiança, homeostase, neossinapse e retropensenidade. Evolução-pensenidade, interassistencialidade, autoinvestigação, para-recordação, autosseriexologia. Autopesquisologia, autoparacogniciologia, autorretrocogniciologia, autorretrospectivologia, autoparapercepciologia e autohistoriografologia, autocosmovisiologia, autoparaconscienciometrologia, autoparaprofilaxiologia e holominemosomatologia. Nós temos aí o verbete do dicionário hoje, que é neologia, o argumento é omnicomunicológico. Eu chamo a atenção para a argumentação, nós estamos mostrando aí os processos nossos que chamam a atenção do ponto de vista geral. Vale a pena ver. Agora nós temos aqui ao verbetógrafo, ao sempre persistente verbetógrafo.
Isso aqui é o Eduardo Doria. Na parafatologia, linha 3 e 4, como ocorre a megacalibragem da própria bússola interconsciencial a partir do crescente acesso à holomemória? Poderia nos explicar o sinergismo background multiexistencial, autoexperiência atual na sinergismologia? Sim, na parafatologia, a hipótese que nós colocamos, até já defendemos em defesa com esse assunto, com essa temática, é que quanto mais nós formos desvendando o nosso passado num corpo, quer dizer, vamos supor, no corpo atual, a gente puder ir congregando mais lembranças de diferentes vidas, de diferentes oportunidades, isso vai fazendo com que a pessoa tenha uma noção mais real do que ela é, porque ela já vai ter podido se avaliar em diferentes contextos, em diferentes situações, com diferentes corpos, seja na condição de homem ou de mulher. Então ela vai ter uma noção mais real da própria autoimagem, do próprio conceito, e isso que a gente está chamando como a calibragem da própria bússola. Então, essa visão panorâmica que a gente pode ter a partir da retrocognição tem um efeito muito positivo na PROEX atual, porque naturalmente a pessoa vai evitar aquilo que ela já deu com os burros na água, né? Aquilo que ela já errou, aquilo que ela já de algum modo não foi feliz, e vai procurar insistir naquilo que deu certo, procurando qualificar os próprios trafores. Então a ideia é que essas lembranças, essas retrocognições, elas na realidade fazem esse ajuste do ponteiro da bússola consciencial. E no sinergismo, background multiexistencial, autoexperiência atual, é dentro da mesma linha. Quanto mais nós pudermos, nem que seja de modo assim, às vezes teórico, hipotético, mas tentar aventar por onde nós andamos, que experiências nós tivemos, porque isso tende a facilitar esse acesso holomnemônico, mas isso tende a ter repercussões na nossa vida atual. E a experiência que nós temos nessa vida, ela não está, dificilmente ela vai estar desvinculada desse processo do passado. Pode ser que esteja em subnível, pode ser que esteja ainda numa condição não tão favorável, mas tem alguma relação. O ideal é tentar abarcar nessa experiência atual o maior número de possibilidades ou de experiências que nós tivemos no passado, porque justamente o grande desafio é a gente fazer mais do que nós fizemos nas últimas vidas, principalmente quando a gente considera o curso intermissivo dentro dessa equação, né? E também, se possível, exemplificando, os efeitos grupo kármicos surpreendentes desencadeados pelas retrocognições? Sim, porque as retrocognições, elas, em função de terem no seu bojo um processo energético, um processo multidimensional, um processo holopensênico, isso, quando a gente faz esse acesso, isso mexe com as energias, e dentro dessas energias tem um processo de emoções, tem um processo de ideias, isso acaba reverberando no próprio grupo. E normalmente as retrocognições, elas se dão com você ou comigo, com as pessoas, dentro de um contexto grupal. Então há uma tendência, inclusive, desse grupo se repetir, muitas pessoas do presente, muitas pessoas com as quais a gente convive hoje, elas estarem presentes nessa retrocognição. Então, pelo processo da energia, isso acaba reverberando. E aí, às vezes, é surpreendente, porque você não imagina que aquela pessoa, às vezes, que está com você, pode ser que não conviva tanto, mas é aquela que você conhece, por exemplo, no trabalho, às vezes é aquele fulano com o qual você teve uma vida, às vezes, mais próxima, uma vida seja mais, um saldo mais positivo ou não. Então, isso acaba, de algum modo ou outro, sendo surpreendente para quem está lembrando. Professor, já ouviu falar do senhor Manuel Jacinto Coelho, fundador da cultura racional? Tem alguma relevância com a conscienciologia? Conversando um pouco com amigos espíritas, eles também falam da vida serializada e termos comuns à conscienciologia, porém com outros nomes, excluindo os serenões e o EV. Gostaria de saber quais as diferenças entre a conscienciologia e esses movimentos espíritas. Poderia comentar? Companheiro, eu deixei essas situações dessas seitas todas para falar na conscienciologia em nível de ciência. Essa é a diferença.
Nós aqui usamos o princípio da descrença. O regional aí, por exemplo, o racional aí, com esse povo todo, uma vez eles me atacaram numa praça, lá no norte, na parte norte lá do Rio, foi mais da Tijuca. Eles me atacaram na praça, a hora que eu estava saindo de uma palestra, sabe, para me dogmatizar a situação. Queriam me doutrinar na praça pública. Eu falei, ó, tem paciência. Eu conheci o Tim Maia, eu vi. Enorme. Né? Por favor, em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia ampliar a manutenção rígida da memória física, favorecendo o acesso à holomemória? Acho que esse é o primeiro passo, né? Se a gente está interessado em acessar essas informações do passado, nós temos que começar a olhar para o nosso corpo atual e como nós fazemos essa manutenção. O processo de memória é um processo muito sensível. Qualquer alteração mais brusca no corpo, seja com processo de desidratação, seja uma noite mal dormida, seja algum excesso específico com comida ou bebida, assim por diante, o primeiro atributo que vai ser afetado vai ser a memória. Então a pessoa tem que começar a valorizar a própria memória, ver como que ela pode incorporar ou ter como hábito a questão justamente de valorizar a memória, seja o processo de escrita, seja a condição mesmo de você, às vezes, ao querer gravar alguma informação, você comentar sobre essa informação com os amigos, seja a técnica que você escolher, eu acho que vale a pena porque esse modus operandi mnemônico, ele tem um reflexo muito grande da própria holomemória. Quando a gente estuda a memória física, existem basicamente dois tipos, duas funções, duas formas de a memória operar. Existe aquela memória considerada explícita, aquela que você consegue evocar e você consegue lembrar de fatos, de nomes, de determinadas situações. Existe aquela memória mais implícita, aquela que é dita operacional, aquela que você sabe, mas muitas vezes você não sabe dizer como que você sabe. É o caso da pessoa que aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir, enfim, essas condições mais repetitivas ou automáticas, isso também envolve o processo mnemônico. Então eu faço uma extrapolação e eu penso que a holomemória ela tem muito disso. E predomina no caso da nova ressoma, principalmente essas memórias implícitas, ou seja, as nossas tendências, as nossas predileções ou dileções que nós temos por determinadas áreas, determinadas pessoas, determinadas profissões, isso nada mais é do que a manifestação da holomemória implícita, essa que a gente fez de tanto fazer, isso ficou de algum modo arraigado no paracérebro e naturalmente isso passa para o cérebro físico. Se houver ambiente favorável, se houver estímulos que ajudem nesse processo, a tendência é a pessoa se sair bem naquela área, naquela linha específica. E o processo da retrocognição, ele vai afetar mais justamente essa condição da memória explícita, ou da memória factual. E aí, então, é a lembrança propriamente dita de um parafato antigo. Então, nessa condição, quando nós conseguimos juntar essas duas formas de retromemória, tanto a implícita como a explícita, é quando você tem acesso, por exemplo, a uma determinada personalidade. Então você já não tem mais assim um acesso a um flash, a uma lembrança segmentada do passado. Você consegue acessar aquela personalidade. Então você pode avaliar o processo da retrobiografia. Então com isso há uma tendência de você aprofundar cada vez mais nessa condição da série X. Porque aí, além daquilo que ficou registrado na história, você tem também a sua vivência para poder corroborar ou não com esses fatos que ficaram registrados. Em Parafatologia, página 7, quarta e quinta linhas, poderia ampliar o preenchimento das autolacunas seriexológicas? Sim, a ideia do processo evolutivo, principalmente após a condição do curso intermissivo, é que a gente justamente faça esse preenchimento. A gente vai avaliando quais são os trafais que nós temos mais sérios, aqueles mais urgentes, muitas vezes mais
emergenciais, e muitas vezes programamos uma nova vida para poder fazer esse preenchimento dessa lacuna, principalmente quando há ainda um nível de interprisão grupocármica mais sério, ou seja, você tem que preencher aquela condição que você muitas vezes ficou devendo. E, extrapolando para o processo de memória que a gente está falando aqui, também procurar ter na memória da vigília física, na memória que nós temos nesse novo corpo, nesse novo cérebro, preencher essas lacunas de memórias do próprio passado, como a gente comentou anteriormente. Se nós pudermos, nesse corpo, nessa dimensão humana, recuperarmos esses pontos, essas informações, isso é o ideal, porque aqui você vai conseguir se manifestar de modo mais inteiriço, de modo mais completo e assim por diante. Em tecnologia, na página 8, na primeira, segunda e terceira linhas, poderia detalhar a técnica de se fazer o levantamento dos aportes das companhias, dos autotrafores e dos autointeresses, a fim de diagnosticar autotendências pretéritas? Como nós estávamos comentando, se a gente fizer essa analogia com a memória física, e partir do pressuposto que a holomemória, ela se manifesta, querendo ou não, no nosso novo corpo. Então, a proposta aqui é a gente fazer o caminho inverso, é você olhar a sua manifestação, olhar o seu processo etológico, bater como se fosse uma foto, uma radiografia, e você começar a analisar por que você tem esses interesses. Então, o que você recebeu na vida? Por que de algum modo, o cosmos, conspirou favoravelmente para te dar essas oportunidades, vamos supor, esses pais, essa facilidade com uma determinada profissão e assim por diante. O processo das companhias também. Muitas vezes não é a pessoa que escolhe, principalmente no início da vida, na fase inicial. Nós somos colocados para conviver com determinadas pessoas, principalmente do grupo karma mais próximo, da família nuclear. Isso também tem um significado, também tem a sua razão de ser. Então, quando você vai juntando todos esses elementos e colocando aí o seu talento, aquilo que você sabe fazer, aquilo que você tem facilidade, que você tem motivação para fazer, há uma tendência de você começar a ver grandes linhas de manifestação. E aí é o momento de olhar para o passado e ver o que no passado pode ter sido a raiz desse processo, para ter gerado esse efeito, para ter dado essa consequência. Então, com isso, a pessoa tem algumas hipóteses que ela, porventura, possa ter passado, possa ter mexido no passado, principalmente no passado mais recente. Então, o que eu procuro fazer é deixar isso em stand-by para ver se os parafatos, principalmente a lembrança em si, confirmam ou não essa possibilidade. Dentro do seu tema de verbete, poderia explicar o princípio da atração dos afins e dar alguns exemplos das suas experiências, tanto intra como extrafísicas? Sim, tem relação com isso que a gente estava comentando. Partindo desse princípio de que os afins se atraem, nós vamos observando que a retrocognição nada mais é do que um processo, vamos chamar assim, de camadas. Você pode começar a ter uma retrocognição analisando essas afinidades que a gente comentou anteriormente. Então, no meu caso, você perguntou, eu vou pegar um caso bem específico que às vezes foge um pouco do padrão. Eu sempre tive muita afinidade com o processo de dicionário, por exemplo. E hoje eu sei que isso tem uma raiz mais séria no passado. Então, nesse caso de afinidade, vale a pena a pessoa pegar aquilo que não seja tão comum, aquilo que extrapole, por exemplo, o usual, aquilo que não é tão comum na média. Outra coisa do meu caso, por exemplo, que até hoje ainda não consegui explicar muito bem. Eu nasci em Brasília e lá tem um lago chamado Lago Paranoá. E desde pequeno as circunstâncias aconteceram para que eu e um grupo de amigos, dos 8 mais ou menos aos 14 anos, dos 7 aos 14 anos, a gente ficou muito envolvido com o processo de iatismo, de velejar. Então eu passava todos os finais de semana no clube, chegava lá cedinho, saía praticamente à noite, mexendo com esse processo. Corri várias regatas, vários campeonatos, inclusive nacional, sul-americano. Então eu não sei bem ainda a raiz dessa condição, mas o que me chama a atenção é que eu estava em Brasília, não tem nada a ver com o mar, apesar de eu já ter velejado no mar, e mesmo assim essa condição apareceu, mas o pessoal está rindo, não sei.
O Sombra sabe. Então, isso pega essas coisas mais do esdrúxulas. Jarbas para você. Tá. Poderia a lembrança de vivências em diferentes gêneros, masculino e feminino, nas outras vidas expandir o senso de transafetividade? E poderia a lembrança de vivência extraterrestre em outras vidas expandir o senso de mega-fraternidade? Sem dúvida. A gente, inclusive, tinha colocado nessa listagem essa possibilidade e foi solicitado para tirar. Depois eu vou conversar lá com o pessoal, com o Antônio. Mas o que eu acho que, sem dúvida, se a gente lembra que nós já tivemos em diferentes corpos, principalmente essa condição de gênero, e isso aumenta muito a nossa autoconfiança, né, de modo geral, principalmente essa autoconfiança mais somática, proexológica, para a gente superar esse processo do machismo ou do feminismo. E aí, extrapolando, até o Felipe está aqui, né, pensando nessa condição de extraterrestrialidade, a gente, de uma vez por todas, amplia o nosso senso de mega fraternidade. Então, se há a possibilidade de ter uma vivência com alguma consciência extraterrestre, ou a própria lembrança, que é muito mais difícil, né, pelo que a gente considera, isso só acontece em níveis mais avançados. Mas a própria lembrança de já ter estado, já ter vivido, já ter experimentado um corpo diferente, não humanoide, então isso tudo faz com que a consciência pense muito, tenha sérias reflexões e com certeza ela vai mudar o modo de encarar a própria vida humana e as outras personalidades. Em Fatologia, página 7, primeira linha, poderia comentar a manutenção rígida da memória física, favorecendo o acesso à holomemória? Sim, a gente já deu uma ideia aqui, mas o que vale a pena a pessoa ponderar é ver no dia a dia dela se existe algum tipo de atividade, algum tipo de excesso que possa estar prejudicando a própria memória. Então aí começa pela qualidade do próprio sono. Se a pessoa não dorme bem ou dorme pouco, ela acorda sentindo que ainda precisava ter mais alguns minutos, algumas horas de sono, e isso tende a afetar bastante a condição mnemônica. Outra coisa é o processo nutricional. Vale a pena fazer uma avaliação de modo geral, para a pessoa avaliar se existe algum tipo, por exemplo, de anemia, ou existe algum tipo de carência, por exemplo, de oligoelementos. Eu lembro aqui do cobre, existem vários desses elementos que, uma vez que eles não presentes ou em baixa quantidade no soro, né, no sangue, isso aí tende a afetar primeiramente o processo mnemônico. Então vale a pena a pessoa recorrer aos suplementos vitamínicos, porque isso aí tende a atender essas carências que a dieta ordinária não consegue fazer. E tem outras, a Cris está lembrando que tem outras frutas e outros tipos de alimentos que também ajudam a memória. Ela está lembrando do mirtilo aqui também. Então, existem essas possibilidades da pessoa fazer isso. E, além disso, recorrer a tudo que puder ajudar no processo de aprendizagem. Então, se a pessoa quer fixar determinados conceitos, vale a pena ela escrever, ela dar aula sobre aquilo, ela recorrer a esse tipo de mnemotécnica para justamente ajudar nessa fixação. Em Sinergismologia, página 8, segunda linha. Por favor, aborde o sinergismo memória, história para percepciologia. Quando nós vamos estudar o processo da retrocognição, como a gente estava comentando, vale a pena estudar e ter interesse pelo processo histórico, porque senão a pessoa não consegue encaixar, muitas vezes, aquela vivência ou aquela tendência, aquele interesse ao longo do que já existiu, ao longo do processo histórico. E sempre que eu, pelo menos, quando eu vou estudar a história nos livros, existe sempre esse binômio da memória com a história. Porque uma coisa é aquilo que de fato ocorreu, outra coisa é como aquilo ficou registrado, como aquilo foi, vamos chamar assim, colocado em palavras, como aquilo foi transcrito para o papel. Então, tudo isso tem um filtro da própria personalidade que faz isso. Isso não é neutro, vamos chamar assim. Sempre existe uma influência, uma influenciação do próprio pesquisador. Então, nós temos que considerar essas duas realidades. Aí eu estou falando mais num processo de memória documental, patrimonial e assim por diante. Então, quando você insere dentro desse contexto o processo
da parapercepciologia, aqui no caso principalmente a retrocognição, a gente comentou antes que você vai poder fazer esse cotejo de muitas vezes se surpreender com retrolembranças que não foram registradas pela história, às vezes foram registradas de modo diferente, modo muitas vezes ideologizado, vamos chamar assim, ou com algum tipo de tendência mais específica, ou simplesmente aquilo foi completamente distorcido. Então, quem estuda muito, o professor Valdo às vezes comenta esse processo, sabe que muitas vezes não foi bem assim que a história registrou, e você consegue adquirir um nível de autoconfiança na própria holomemória que você é capaz de afirmar que aquilo simplesmente não foi assim, ou estão forçando a barra, ou houve algum interesse no modo como aquilo ficou registrado pela história. Então, vale a pena nesse processo sempre ler várias fontes para você ter uma análise um pouco mais isenta do fato. Poderia expandir em Parafatologia, página 7, linha 3, a sinalética energética pessoal dissecada a cada anel soma? Sim. A sinalética, se nós formos ver a parafisiologia dela, ela é o quê? O conjunto de sinais parapsíquicos que se repetem e tem algum significado específico. Então, esse processo, ele deriva da interação da CONSIM com o processo multidimensional. Aí pode entrar outras consex, pode entrar o processo ambiental, o holopensênico e assim por diante. Então, há uma tendência disso ir se fixando, isso fica registrado no paracérebro. Só que quando nós vamos ressomar e ganhar um novo corpo, isso tem que ser novamente redescoberto, porque primeiro que a tendência é a pessoa não lembrar, né? A grande maioria não lembra. E segundo, que ela precisa mexer com o processo parapsíquico, precisa fazer esse despertamento para que esses sinais comecem a ocorrer novamente. Então, a cada corpo, há uma tendência disso ficar mais fácil, se a pessoa já tem essa vivência. A sinalética ela vem mais cedo, mais precocemente, mas é inevitável que a pessoa tenha que ter o esforço do registro e de unir as pontas para ela perceber que aquele sinal específico que acontece no soma, no corpo, ele tem aquele significado específico, seja a chegada de uma consciência, um ataque extrafísico, alguma coisa nesse sentido. Poderia expandir na tecnologia, página 8, linha 4, a técnica do retrocognitário? Sim, o retrocognitário é um ambiente especialmente preparado para desencadear retrocognições. Então, nós temos, por exemplo, aqui no CAEC, um laboratório que foi até recentemente reformado, ele está, acho que nos finalmente, para ser reinaugurado, com esse objetivo de você criar ali um holopensene que a repetição de vários experimentos naquele ambiente físico, ele potencializa essas evocações do passado. Então, lá existem músicas regionais de cada cultura específica, que a pessoa, por exemplo, tem afinidade com a cultura irlandesa, vamos supor. Ela vai lá e coloca às vezes uma música folclórica da Irlanda, e isso vai ajudar nessa evocação. Então, isso é um laboratório mais tecnicamente preparado. Eu lembro que o professor Valdo comenta que em determinada época da vida ele também preparou um ambiente da sua própria base física, no seu apartamento, um pequeno quarto com tudo que evocasse a China, porque justamente ele queria ter retrocognições sobre esse período que ele já sabia que tinha vivido lá. Então, você coloca todos os ornamentos, tudo aquilo que possa fazer essa evocação de caso pensado para potencializar a retrocognição. Existe um filme também com o Super-Homem, que é em algum lugar do passado, que ele faz justamente isso. O Christopher Reeve, ele estrelou esse filme e ele demonstra muito bem que ele queria ter essa retrocognição e ele se preparou, ele inclusive vestia as roupas daquela época específica que ele queria lembrar, e isso ajudou no processo de evocação. Qual a sua opinião sobre a reposição hormonal na meia-idade? Por exemplo, os médicos da terapia anti-aging costumam indicar a reposição de testosterona para aumentar a libido, massa muscular e disposição. Assim, tentam fazer com que o indivíduo de 40 anos apresente taxas hormonais
semelhantes a de um de 20 anos. O envelhecimento não seria um processo natural que até ajuda a consciência a se manifestar de forma mais mental somática? Eu sou ainda reticente com esse processo de reposição hormonal, principalmente nos homens. Eu acho que isso é muito recente. Não vi ainda nenhum trabalho assim de longo prazo. A gente tem que esperar muita gente morrer. Eu acho que ainda está na primeira leva, vamos chamar assim. Morrer mais cedo. Eu conheço até gente séria que está trabalhando com isso, mas eu ainda prefiro. Eu sou da old fashion way, como se diz. Eu acho que você tem que esperar muito para poder mexer, principalmente com o hormônio. A gente está falando aqui de memória. O processo mnemônico é totalmente bioquímico, ele é totalmente dependente da bioquímica. Existem hormônios que, vamos dizer assim, atuam diretamente na memória. Então, se você muitas vezes quer um benefício, que é esse processo do anti-envelhecimento, você às vezes pode pagar um preço em outras condições, em outros atributos, por exemplo, o processo mnemônico. Então, eu esperaria um pouco mais para poder tomar alguma medida nesse sentido. Por que a maioria das consciências já rechaçam os neologismos da conscienciologia de cara, achando que esse novo sistema de linguagem é algo de outro mundo? No verbete do DAC, página 17, em complementação, poderia expandir o item heuristicologia? Olha, aqui eu digo o seguinte: a inteligência mais eficaz para expandir a criatividade é evolutiva. E não há maneira de se chegar à inteligência evolutiva sem a neossinapsologia e a neologia. A sequência do universo da heuristicologia está no polinômio, parapsiquismo, multidimensionalidade, neoconstruto, neologismo. Por aí aprofundamos a pesquisa dos neologismos ou da orismologia. O ideal teórico é compor os acrônimos e neologismos com bases filológicas, multilinguais ou poliglóticas, quando possível de fácil tradução em múltiplos idiomas. Contudo, na elaboração da comunicação prática dos neoverpons, isso quase sempre é impraticável. Agora, o que a gente quer que acrescenta aqui? O problema da inteligência evolutiva é aquela inteligência que compreende o arcabouço e a estrutura da evolução. Então você começa a compreender tudo que esteja em torno de você, pelo menos de uma maneira que pode sossegar sua consciência. Você vai se sentir mais pacificado intimamente. E isso não pode ter dogma, não pode ter adoração, não pode ser besteirada que tem aí na filosofia, na religião, nas seitas, em várias artes e etc, etc. Por exemplo, você não acha que é uma loucura a hora que eles colocam $1 milhão por uma tela de 1 metro quadrado, o cara pinta e é só você tirar a fotografia fica melhor que a tela? Quer dizer, é muita loucura que tem no mundo, vai devagar com isso. Agora, esse povo que não quer entender a neologismo, até é bom que eles fiquem bem longe da gente, para a gente não perder tempo com eles. Os piores tipos de consréus, tem gente que fica em dúvida se são as emocionais ou se são as intelectuais. Eu deixo por conta de vocês estudar. Tanto umas como outras são difíceis. Um exemplo que você dá é esse caso aqui desse pesquisador, filósofo, afirmar que uma ciência, quando não tem argumentos, amplia seu vocabulário. É justamente o contrário. Não, mas agora eu deixei aí só para chatear, né? Para o povo pensar. Totalmente. Dizer, eu estou espicaçando o leitor para ele fazer crítica ao texto que eu estou escrevendo. Aqui a ideia é essa. Agora, isso aqui é o Jacques Devalo. É o Jacques Boulerin. Ele morreu em 1972, esse cara. Agora, veja, isso aí, quando uma ciência não tem argumentos, amplia seu vocabulário. Quer dizer, ele devia de ter artista. Devia ter algum problema muito sério com a ciência, para entender. Deve ter combatido demais a matemática da roda. Só sobre esse aspecto, eu tenho percebido até nos cursos da própria Apex, em outros cursos, que hoje você às vezes fazer crítica à religião não cria tanta reação quanto fazer crítica à arte. O que tem de fanático pela arte, que é uma coisa assim incrível. É pior do que você criticar a religião. Agora, gente, tanta gente precisando de comida, tanta gente que precisa estudar, e o povo fica aí gastando $100 milhões. E outra coisa, com uma tela de 1 metro quadrado, e que às vezes foi falsa. Foi o seu Joaquim que copiou.
Tá cheio Tem que delas, colocar assim. as evocações, né? Essa, por exemplo, do grito evoca uma coisa totalmente Agora, é uma vergonha isso psiquiátrica, tudo. né? Eu tinha ganho uns quadros. Eu tinha muitos quadros na minha casa. Então, uma vez eu cheguei lá para o Lione e fomos fazer uma briga de uma auction, um leilão lá no Rio. O leilão era só de material meu, para vocês terem uma ideia do que é que eu não tinha em casa. Tudo quanto é jeito, desde móvel, joias, um monte de coisa. Agora, o que é que se passa? A hora que eles começaram a dar dinheiro demais para um dos quadros, eu falei, não, ó, para por aí, está demais. Você não vale isso. O povo falou assim, esse cara é doido. Todo mundo olhou para mim, esse cara é doido. Não, ele é que é o dono do quadro. Ele pode fazer o que ele quiser. Ó, e bateu o negócio pro cara. O quadro, esse quadro lá, era enorme, era um quadro histórico de 1700 e tantos, está entendendo? Mas assim, tinha uma parte até muito escura, eu não achava ele muito bacana, não. Mas era histórico, um negócio da Europa, com uma porção de coisa que me deram. Agora o negócio começou a ficar muito... Não, para por aí. Bate. Pedro, Começaram a rir de mim. na página 7, para a patologia terceira linha, a mega calibragem da própria bússola intraconsciencial a partir do crescente acesso à holomemória. O que eu vi disso aqui, Arlindo? Até por experiência própria, né? Às vezes a gente está aqui na conscienciologia já há muitos anos e pelo fato de a gente não ter retrocognição, às vezes a gente não tem ideia, né, do que a gente já fez no passado, coisas positivas e negativas também. E a hipótese aqui é que quanto mais nós formos acessando essas informações, essas lembranças, mais a gente vai tendo condições de compor esse nosso ego real, esse ego que eu digo extrafísico, enquanto consciex. Então, a calibragem da própria bússola, ela vai sendo feita à medida que nós formos, ela pode ser feita de diversas formas, né? O próprio conscienciograma ajuda muito nisso, mas em termos seriexológicos, quanto mais a gente vai lembrando das outras existências, porque aí você consegue dar a devida nota para o seu processo. Então, não adianta você brigar com os fatos. Você lembra que você, por exemplo, foi aquela personalidade, não tem muito como você fugir, ou querer dourar a pílula, ou querer, de algum modo, mascarar a realidade. Aquilo lá é um fato. E aí vale a pena pegar esse gancho para chamar a atenção que, no processo de retrocognição, eu vejo que ainda existe muita fantasia da nossa parte, né, que é natural. Mas quando você encara uma personalidade, que você foi aquela consciência, aquele homem ou aquela mulher, aquilo cala mais fundo, porque não tem por onde fugir. É aquilo e acabou. Fez o que fez, como fez, nas condições que você pôde fazer e pronto. Então isso faz um amadurecimento maior da consciência hoje, porque você contextualiza, você vê como foram as condições que você pôde trabalhar naquela vida, e aí isso tende a te dar mais força. Mesmo a vida, muitas vezes, não tendo sido tão positiva, porque você vai aprender com aquilo e você está tendo a oportunidade de ter essa informação ainda na vida humana. Quando nós estamos no intermissivo, em geral, a gente tem essa possibilidade, né, de acessar essas informações. Mas fazer isso ainda aqui, que eu vejo que é o grande diferencial. E só para lembrar, eu fiz até um verbete sobre isso. Para quem quiser aprofundar, tem lá algumas outras ideias nesse sentido. E na página 9, paradoxologia, o último paradoxo aqui, o paradoxo do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante. Isso é uma das coisas que mais acontece, né? Até a gente comentou, para a gente poder fazer o caminho inverso da retrocognição, essa seria uma possibilidade. Quer dizer, você está vendo que uma coisa está acontecendo, e a explicação disso, desse fato, você às vezes não consegue lembrar, você não tem presente na memória. Então, como eu estava comentando, por que desse apreço, desse gosto por barco, por velejar, eu estando em Brasília, numa condição que lá não favorecia em nada, não tinha vento, era difícil, as coisas não caminhavam muito bem, mas mesmo assim eu insisti e fiquei vários anos. Então, essa tendência, ela deve ter uma raiz, e aí é que vale a pena a gente procurar fazer esse caminho inverso, você estudar as suas tendências, a gente até defendeu um verbete sobre isso, que é a autodileção, né, as suas predileções paragenéticas, para você tentar
abrir caminho sináptico nesse cérebro para que aquela informação ela venha do paracérebro e você consiga, enfim, explicar, entender mais o porquê do seu modo de funcionar. Agora, atual. o mais importante seria achar essa raiz. Eu vejo que, Nesse caso, aqui não sei não se é o tá. mais importante, mas a pessoa tem que pelo menos ter assim, uma motivação, não sei se seria a prioridade, mas alguma motivação para ela poder, vamos dizer assim, compor com isso a sua autopesquisa, que aqui a conscienciologia, um dos sinônimos é a própria autopesquisologia. Então, se nós estamos buscando fazer esse levantamento dos trafores, trafares e trafais, estamos aí no processo da consciência, preenchendo o conscienciograma, o gráfico 360 graus, eu acho que é inevitável a gente fazer esse olhar, ter esse olhar mais histórico, né, ou holobiográfico, justamente para tentar entender, inclusive as nossas aversões, as nossas idiosincrasias, as nossas imaturidades, porque isso necessariamente tem uma causa, né? Aí a prioridade do quanto investir nisso, acho que é do momento de cada pessoa. É um momento evolutivo. Tá, ok, obrigado. Pedro. Aqui em cima no ar, Jorge, depois você... depois, né? É um cavalheiro? É que o Jorge estava na fila, mas vamos lá. Tânia. Então deixa ele. Ladies first. Muito obrigada. Não é o Jorge? A voz é do Jorge. Ah. Vamos lá, então. Na fatologia, o último item. Fala um pouco desse saber aprender. Na fatologia? Fatologia, página 7, o último item. O ato de saber aprender. Como é que é esse saber aprender? Fala um pouco sobre isso. Ensina a gente. É o que a gente colocou, se você me permitir, eu vou pegar o gancho para explicar a frase enfática, que a ideia é exatamente essa. Tem relação com a frase enfática. Exatamente. Auto-retrocognições autênticas, paradoxalmente, facultam neossinapses capazes de funcionar ao modo de cápsula do tempo autoselexológico, atualizando a própria consciência. Então, como aqui nós estamos atuando com um ego específico, esse ego que a gente foi construindo nessa... Acho que você é mais importante, Tânia, porque aumentaram o volume. Ou então ele dessomou. A questão do ego específico. É o seu, né? Então, em cada vida a gente tende a desenvolver um ego, porque tem, né, uma família específica, uma profissão e assim por diante. Mas quando você vai fazendo essa calibragem que a gente estava falando, através das retrocognições, principalmente quando você consegue ter a lembrança ou a informação, a revelação de um nome específico, de uma personalidade, você tende a aprender muito, principalmente a aprender com os próprios erros, com as fraquezas que existiram no passado, com os acertos, com os trafores, que muitas vezes eles ainda estão ociosos. Você tem aquela condição muito bem desenvolvida, mas você não lembra daquilo, você não deu valor ou não teve oportunidade para trabalhar com aquela condição. Então você acaba aprendendo com você mesmo. A dificuldade talvez que exista, o desafio é assumir esses trafares e trafores, né? Assumir essa condição na vida atual e não ficar só no lado bom, no bem bom, no filé mignon da coisa. Pegar também aquilo que ficou mal parado, aquilo que vai dar trabalho, aquilo que de algum modo você vai ter que responder por isso. Eu chamo essa condição aí na listagem de aporte multiexistencial. Então é um aporte que você teve na outra vida, mas de algum modo as coisas confluíram para você saber dessa condição. Então, além dos aportes que você teve nessa vida, você tem que responder também por aqueles que você já teve antes, mas que você está tendo a oportunidade de saber na ProEx atual. Então, isso ajuda por quê? Porque você consegue fazer uma convergência maior. As coisas não são deslocadas, elas têm uma raiz em comum, elas têm alguma ligação, esses aportes que eu estou falando. Então, você com isso consegue potencializar a sua performance proexológica. Entende? Perfeito. Muito obrigada. Pois não. Na página 7, a fatologia, na segunda linha, o aumento do alto desempenho proexológico impulsionado pelas próprias sinapses, atributos e experiências conscienciais. Exatamente isso. Você pegou bem. É o gancho disso que a gente estava falando com a Tânia, porque o mote desse verbete, a razão de ser, a motivação que eu tive para escrever foi justamente essa,
o processo retrocognitivo, ele tende a trazer no seu bojo um aprendizado, mesmo que seja uma condição mais traumática, às vezes pode até desestabilizar, a gente escreve isso aí no final, mas no nosso contexto, que os intermissivistas, os cognopolitas, estão querendo acertar, teoricamente estão com a intenção mais qualificada, estão expandindo o seu processo assistencial, é natural que mais cedo ou mais tarde os amparadores comecem a mexer com o processo holomnemônico. Então, esse desempenho proexológico, por um lado, ele ajuda a desencadear isso, porque a pessoa vai chegando num teto, ela vai trabalhando com muitas variáveis. Existem pessoas hoje que a gente observa na CCCI, alguns líderes, chefes de C, por exemplo, que a gente tem como cobaia, e você vê que a pessoa está fazendo muita assistência, e ali especificamente foi dada essa informação, essa revelação, e houve a potencialização do processo proexológico. Então, uma coisa ajuda a outra. Quando você vai batendo no teto, eles muitas vezes trazem uma informação para você ganhar mais autoconfiança e poder qualificar ainda mais o seu trabalho. O último de idade aparentam a monja e o transmentor. Não, eles geralmente aparecem mais ou menos na meia-idade, por causa do rejuvenescimento extrafísico. O serenão pode absorver todo o conhecimento de uma biblioteca numa projeção de mental soma? Eu não sei, porque às vezes ele já tem, né, antes de absorver. Ele já engoliu aquilo há muito tempo. Quando a conscienciologia e suas vertentes será conhecida por toda a sociedade? Olha, aqui seria bom a gente pôr serão conhecidas, né? A hora que a gente melhorar o português. Esse nosso amigo todo dia escreve com erro. E ele não assenta nada. A maioria aqui a gente tem que estar escrevendo as coisas. Seria bom você olhar os detalhes do processo da escrita. E outra coisa, quando é que você vem defender aqui o seu verbete? E depois, quando é que você vai fazer seu livro? Eu conto com você, que ele é tão interessado nas coisas. A capacidade pessoal de retrocognições, agora é com você, é um processo acumulativo contínuo nas ressomas? É unicamente a consciência quem determina a capacidade que vai ter de retrocognições? Ou existem limites impostos por consciências superiores? Existe alguma programação coletiva, paragenética, genética, em termos de retrocognição? Não, eu penso que não há essa... Primeiro, eu não sei responder a sua pergunta, eu vou falar o que eu acho sobre ela. Eu acho que não há essa condição tão, assim, vamos chamar, externa à própria consciência. Existe o nível de maturidade das consciências e existe um processo fisiológico e parafisiológico. Quer dizer, você ganhar um novo corpo a cada vida, a cada ressoma, isso em si já é um dificultador, porque o corpo ele é totalmente virgem, ele é zerado, ele é novo. Então, se há maturidade, se a consciência ressomante ela é mais madura, mais equilibrada principalmente, há uma tendência disso ir, não digo linear, mas isso ir num crescendo, quer dizer, a cada vida há uma tendência da consciência recuperar essas informações mais precocemente. Mas são inúmeros fatores que intervenientes, né, que vão concorrer para que isso possa ocorrer com sucesso ou não. Professor, se o processo da evolução consciencial é devido à intenção cósmica, evolutiva e inexorável, por que é tão difícil despertar dessas características, a exemplo da retrocognição, que parece a única forma de se atingir o objetivo evolutivo maior? Eu não sei se é o único objetivo, ele é um objetivo... Outra coisa, a intenção, aqui ele colocou com S, eu coloquei C cedilha, que parece que aí C cedilha é mais adequado do que a atenção, tá certo? Então, ele é um grande atributo que está totalmente vinculado a esse processo da maturidade. A gente chama atenção para isso no final lá da argumentação, no processo do viés. A memória, ela é muito relacionada ao processo emotivo, tanto que as memórias mais fáceis de serem conquistadas e registradas no próprio corpo que nós temos, elas são feitas, a base delas é o próprio sistema límbico. E as retrocognições, a grande maioria que a gente observa nos livros de relatos, são aquelas mais traumáticas, aquelas em que
a personalidade muitas vezes foi vítima ou foi algoz, mas que havia um contexto emocional muito grande, isso acabou fixando o paracérebro e ela pôde recuperar essas informações. Então, em função da imaturidade do passado, muitas vezes a pessoa tem a retrocognição, mas essa retrocognição muitas vezes não é qualificada, ela não vai resultar em muitos benefícios para ela na vida atual. Então, tem que ver também o tipo de retrocognição que a gente está comentando aí. Professor, muita gente da minha família tem relação com Umbanda. E meu irmão, por parte de pai, que não mora comigo, está há mais de 11 anos nesse ramo. Já fez quase de tudo. Construiu altares, gastou R$2.000 com objetos afins e tem muito contato com os guias servos dessa doutrina. Confesso que nunca tive coragem de falar sobre a conscienciologia, porque sei que o negócio ali é pesado. Estou melhorando o EV, mas ainda não sou veterano e fico com receio das influências. Portanto, pergunto, devo tentar esclarecer agora, nem que seja aos poucos, ou deixar para quando já tiver dominado as minhas energias? É melhor você só fazer as coisas com competência. Espera ficar mais veterano. Outra coisa, você não mora com ele, a vida já está te ajudando, alguém está ajudando você. Só de afastar um do outro. Vivenciei sonhos premonitórios, ultimamente tenho sonhado com assaltos e ladrões que tentam me matar com tiros. Às vezes acordo assustado e sinto a presença de pessoas. Estas, no meu sonho, são chamadas de carregadores. Não tenho conhecimento sobre como interpretar esse fato. Poderia comentar? Será que é carregador de mala? É isso? O problema é o seguinte, tem a sede aí no caso, né? Olha, usa o EV, isso é que é o sério. Albert Betógrafo, o que fazer quando temos deslumbramento ao recordar de uma vida passada? Por exemplo, alguém que foi guerreiro e após recordar, sente satisfação e gosta da ideia do poder. É para você, tá? Não tem nada a ver comigo, ainda bem. Eu coloquei essa ideia para pegar o gancho aqui no antagonismo, na terceira linha. O antagonismo, autoencantamento, autoencantoamento. Então, você não entendeu a mensagem, muitas vezes, da lembrança. Muitas vezes, a lembrança vem justamente para servir como uma vacina, para você não repetir aquela condição. Mas, como a gente comentou, no bojo da experiência, sempre vem o processo energético, o processo mais emocional, e há uma tendência da pessoa mais incauta, ela cair naquela condição, ela repetir aquele processo. Então eu vejo que você não soube aproveitar, ou pelo menos entender a mensagem, que o ideal seria justamente você começar a trabalhar contra esse processo de belicismo, você fazer a vacina ou a profilaxia dessa condição. Mas eu reconheço que isso há uma tendência, a pessoa, seja lá o que for, ela pelo fato de ter lembrado, aquilo mexe com o próprio ego. Realizei curso de conscienciologia no Rio de Janeiro, porém meu marido não acredita nisso. Há uma semana estou com sensações esquisitas na minha casa. Olha, se o marido está certo em não acreditar, já não deve acreditar em nada, nem mesmo na conscienciologia, tem que fazer experiência. Agora, todo dia à noite percebo espírito no meu quarto. Nem eu, nem meu marido conseguimos dormir. Há 2 dias pela madrugada acordei e parecia uma ventania dentro de casa. Isso é poltergeist. Tento fazer EV, mas parece que não é o suficiente. Escuto o passo e estou apavorado. O que eu faço? Arranja gente que tem o EV mais forte para te ajudar. Aí no Rio de Janeiro tem. Qual que é o endereço lá? Se ela fez curso da conscienciologia no Rio, ela deve saber, né? Deve saber bem como é que é. Procura a turma lá do Instituto para eles verem o poltergeist. Se fosse aqui na área, eu mesmo às vezes atendo os casos de poltergeist que acontecem. Mas agora, como é fora, eu não viajo mais. Eu estou só por aqui. Agora, vamos pôr energia nisso aí, no seu caso. Mas agora é bom chamar a gente e dar uma limpeza. E outra coisa, limpa também a sua casa de bagulhos energéticos. Olha bem isso aí. Isso é poltergeist, está bem claro. Ventania, do jeito que ela está falando aí, isso é... Professor, lá no Rio tem o Félix Wong, né? Hein? Tem o Félix Wong lá no Rio, não tem? Epicom. Félix. Pode, tem vários lá que podem ajudar. Pedro, aqui. Em Codigologia, na página 8, você poderia aprofundar a questão da autorretrocognoscibilidade com o Código Pessoal de Cosmoética? Sim.
Tem relação com o que a gente falou anteriormente. Uma coisa é nós nos pautarmos nas ideias, nas verpons, de maneira teórica ou de maneira assim, teática, considerando uma existência. Outra coisa é quando você começa a ampliar mais e ter uma cosmovisão nem que seja inicial daquilo que você já cometeu. Então, como a gente já fez no passado. Então, como a gente estava comentando, quando isso acontece, a necessidade de você mudar e de você colocar em prática esse código, ela fica mais pujante, sabe? Fica mais forte. Então, vale a pena a pessoa também, como a gente comentou, fazer o cotejo. Se ela tem no CPC metas a cumprir e muitas vezes trafares a serem superados, ela também se questionar a razão de ser disso no passado. Por que de algum modo nós enveredamos ou desenvolvemos aquele mau hábito serexológico. E aí, muitas vezes, os amparadores podem ajudar ampliando essa visão de conjunto para que ela possa aumentar a maturidade e justamente conseguir implementar na prática o processo do CPC. Então, a relação que eu faço é essa. A visão de conjunto, ela faz com que a gente consiga superar mais facilmente as nossas dificuldades. Entendi. E também em tecnologia, você fala da técnica dos 50 dicionários biográficos e da técnica do auto-ultimato cosmoético. Sim, essa técnica dos 50 dicionários, em si, ela já é uma técnica da enciclopédia, né? A gente colocou os dicionários biográficos e lá no ciclo tem muitos dicionários, tem pilhas de dicionários biográficos. E o que eu pude ver quando eu fiz essa técnica? Que as abordagens são muito díspares. Então, tem dicionarista, pesquisador, redator, escritor, que muitas vezes prefere ressaltar ou registrar determinado aspecto daquela personalidade e assim por diante. Outros vão pegar outras condições. Eu coloquei, se não me engano, no binômio, que é um assunto que eu quero também oportunamente fazer um verbete, que é o binômio intraconscienciologia e gesconologia. Porque eu vejo justamente nessa análise das biografias que existem aqueles que se pautam mais no temperamento da pessoa, como que ela era na intimidade, o caráter, como que ela reagia, se era mais belicista, mais calmo, mais assistencial e assim por diante. Existem aqueles outros que às vezes é o que predomina, que eles vão ressaltar e registrar mais as obras que a pessoa deixou. Então é uma forma de você avaliar também a vida daquela personalidade. Só que eu acho que o ideal são as duas coisas, porque o processo evolutivo é justamente você qualificar, né, você melhorar, você fazer autopesquisa, burilar seu temperamento e deixar isso para os outros, deixar isso para a humanidade de algum modo escrito, é o que a gente procura fazer na conscienciologia. Então, essa visão de conjunto que a gente tem, quando você vai ler as biografias, os dicionários biográficos, porque eles são mais sintéticos, então a pessoa tem que selecionar o que ela vai deixar ali. Então você vê que existe muitas abordagens díspares, então você tem que ter essa visão de conjunto realmente. Tem um assunto dentro disso também que eu listei lá para ver se eu consigo desenvolver também alguma coisa, que é a ideia de biografema. Você já ouviu falar nisso? Biografema, se não me engano, foi um filósofo inglês, agora me fugiu o nome, um matemático também da Rosa, agora me fugiu o nome, mas ele que cunhou esse termo, o que é? É o Bertrand Russell, exatamente. Ele que fez isso porque justamente o sufixo ema significa o significado, então é o significado da vida. E ele defende que muitas vezes pequenas ações, pequenas parcelas, pequenas contribuições que a pessoa deu, isso pode ser utilizado para você avaliar aquela existência. Então eu estou vendo se eu faço esse levantamento, porque às vezes, por exemplo, um pequeno livro que a pessoa possa ter deixado, às vezes para a própria personalidade é mais sério do que uma grande obra que ela fez, um grande tratado que ela fez para a humanidade. Estou dizendo em termos intraconscienciais. Então, essa noção do que valorizar, do que é mais importante, e principalmente considerando o auto-revezamento, é que eu acho mais sério. Então, só que a abordagem dele é completamente diferente. Às vezes a abordagem dele, nesse caso, ele vai querer saber como que era, por exemplo, as tendências artísticas daquela personalidade que só foi enfocada
pelas suas características intelectuais, vamos pegar um grande intelectual, mas ele tinha aquele outro lado também. Então, você também pode avaliar a personalidade por essa outra faceta, às vezes menor, mas que também vai traduzir uma realidade daquela consciência. Então, o objetivo é você procurar ter uma visão de conjunto maior e colocar o senso crítico em cima. Sempre considerando também, vale a pena lembrar, o contexto da época, né? Isso tem que ser sempre levado em consideração para a gente não querer olhar com a lupa atual, analisar aquela personalidade que às vezes tem séculos para trás, né? E você também tem a técnica do auto-ultimato cosmoético. Ah, sim. Isso aí também é resultado dessas pesquisas que eu ando fazendo, considerando até a sua pergunta do CPC. Também foi um verbete que eu fiz com o seguinte objetivo: tem uma hora que você tem que ter uma decisão mais séria, mais crítica, com o objetivo principalmente de ascender lá na escala evolutiva. Então, depois dos últimos acontecimentos aí no final do ano passado, que os amparadores, junto com o professor Valdo, eles propuseram a dispersidade em 3 anos, que já há uma massa crítica na CCCI de pessoas que podem assumir essa condição em 3 anos, e muitas vezes o que falta é decidir, é que você começar a levar mais a sério, começar a contar, começar a ver aonde que você deixa a desejar, aonde que nós estamos tirando o corpo fora para não assumir essa condição perante o grupo e assim por diante. Então, esse auto-ultimato é quando você, de fato, toma uma decisão naquele momento evolutivo que você não vai mais sucumbir às autocorrupções, entende? Muitas vezes as autocorrupções grosseiras você já eliminou, mas existem aquelas que você já conhece, mas elas são sutis, elas são, às vezes, assim, mais intervenientes, mais vêm devagarinho, elas em determinado contexto só que elas aparecem, mas elas já foram diagnosticadas. Então, exige um esforço maior para que a gente possa superar essa condição. E dentro do contexto do verbete, assim, como é que dentro do contexto é exatamente esse. Então, essas pesquisas que eu estou te falando, eu me deparei com determinados tipos de comportamento que eu já tinha no passado, né, recente, por exemplo, no século XIX. Então, se você não faz isso, essa vida vai passar, e aí, entende, você não aproveitou, não mudou, não, como a gente comentou antes, não burilou o temperamento de um modo, pelo menos, um pouco mais aprofundado. Então, eu vejo que essas informações que nos chegam, principalmente dos amparadores, elas nunca são, assim, unilaterais. Elas têm uma abrangência de atuação maior, isso que eu quero dizer. Então, uma delas, por exemplo, uma é na ProEx, aquilo que vai acontecer, o efeito disso no grupo. Mas existe sempre um processo intraconsciencial, né? Eles querem ver como é que você vai lidar com aquela informação intraconsciencialmente, né? Como é que você vai reagir perante essa condição, principalmente depois que você consegue fazer esse levantamento lá dos 50 dicionários biográficos, entendeu? Você já tem uma visão de conjunto, aquela realidade se impõe, você fica encantoado, como a gente falou, não tem muita saída, você tem que mudar. Entendi. Só mais uma pergunta. Em binomiologia, você fala do binômio Europa-Brasil. Ah, sim. Isso é porque, pelo que a gente observa de vários casos, muitos de nós tivemos as últimas vidas, as vidas mais recentes na Europa e viemos para o Brasil, né? Então, como hipótese de pesquisa para retrocognição, é uma boa possibilidade. Você, por exemplo, vê dentro ali dos países da Europa qual aquela cultura que você tem mais afinidade, qual será aquela que você teve mais raiz, passou mais por ela, por exemplo, entende? E nem sempre bate com a última vida. Então, eu sei que, por exemplo, a última vida foi na França, mas eu tenho mais rapport com a Inglaterra. Então, isso deve ter relação pelo fato de ou eu ter vivido mais lá, ou ter me saído melhor na Inglaterra. Então, são hipóteses. Mas, para começar, eu acho que vale a pena a pessoa começar a ver aquelas afinidades que a gente comentou antes. Começa por uma cultura, às vezes algum idioma, um modo de ser. Quem já viajou, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem assim, não tão aprofundada em cada cultura, mas mais abrangente, em que numa viagem eu fui a 9 países. Então isso, você como vai mudando ali, você consegue perceber mais os efeitos daquela forma holopensênica, daquele holopensene, sobre você. Mas não significa que tenha vida, entende? É levantamento de hipóteses. E aí você vai juntando com outras condições para você começar a ter isso que eu chamei aqui em algum momento de certezas relativas, né? Até vir um parafato que comprove.
Entendi, obrigado. Pedro, binomiologia também, aproveitando a primeira linha, o binômio auto-retrocognoscibilidade e hetero-retrocognoscibilidade. A gente parte do princípio até que esse binômio não pode ser um crescendo, né? Quanto mais a pessoa vai lembrando das vidas passadas, a tendência é que isso comece a reverberar no próprio grupo, né? O professor Valdo fala muito sobre isso. Então, a personalidade consecutiva, primeiro ela vem para a própria pessoa, ela saber quem ela foi. Segundo, ele começa a reparar quem são as pessoas com as quais ele convive em termos seriexológicos, porque uma coisa ajuda a outra. Você sabendo de uma vida, ou 2 ou 3 suas do passado, você estava dentro de um contexto grupal, você começa a identificar as pessoas naquele contexto, as pessoas aqui. Então isso vai fazendo com que você una as pontas. Então, no desenvolvimento parapsíquico, essa é uma tendência. Mais uma pergunta. Na Crescendologia, página 9, na segunda linha, o crescendo memória intrafísica, memória quádrupla e holomemória. O que seria essa memória quádrupla? Esse conceito está descrito no livro Projeciologia, que é uma experiência que às vezes a gente pode ter fora do corpo. Então, fora do corpo, você às vezes consegue vivenciar determinada experiência que você conclui que a fonte daquelas lembranças que você está tendo, ela é proveniente de 4 ou mais condições. Então, por exemplo, você está fora do corpo, você lembra da sua memória humana, que você acabou de fazer, por exemplo, antes de você sair do corpo, antes de você dormir. Chegando lá, você lembra daquilo que você fez quando você estava no curso intermissivo, por exemplo. É uma memória extrafísica da última intermissão. Aí chega uma consciência, se apresenta para você com uma forma de uma vida que você e ela tiveram, nós, dependendo de quem estivesse nessa experiência, tivemos uma vida humana do passado. Então você vai acessar uma outra memória do passado. Pode ser uma memória, inclusive, da intermissão pretérita, entende? Então, dependendo de como você localiza a fonte daquela memória, você consegue ter essas várias, justamente essas memórias, ou quádrupla, ou quíntupla, seja lá em que número for. Então, isso fora do corpo é mais fácil porque a gente não está restringido, né? Não está nos limites do corpo. Tá, só para finalizar, a última pergunta. Na sindromologia, poderia explicar o que é essa síndrome da autossubestimação e como fazer essa profilaxia? Essa síndrome é a pessoa que sempre se coloca por baixo, é a pessoa que, até certo ponto, vive a vitimização, ela se subestima, ela acha que ela não tem condições. Por exemplo, a pessoa que não escreve, a pessoa que não dá aula, às vezes, ela se limita, se coloca em subnível mais do que necessariamente nós já estamos, muitas vezes para fugir da responsabilidade. Então, como eu estava comentando, com um processo retrocognitivo, principalmente no nosso contexto mais amparado, os amparadores querem ajudar, a pessoa necessariamente ela tem que dar um passo à frente, tem que assumir novas responsabilidades. Então eu me colocava muito nessa condição, porque eu achava que muita coisa não era para mim, eu não tinha condições, eu precisava ter uma teática muito maior para muitas vezes fazer o que eu já poderia. Então, como a gente comentou, às vezes essas experiências fazem um entantoamento e você tem que assumir novas responsabilidades com esse objetivo. Recentemente soube que personalidade da conscienciologia estão relacionadas aos fatos narrados no livro Romance de uma Rainha, do Rochester. Isso é verdade? Poderia comentar? Olha, eu não sei dos detalhes, mas agora é bom você ver o personagem Orensebe, que dava uma rosa vermelha. O homem dominava a energia, que era uma fábula. Agora, é muito esquisitinho, né? É preciso ver quem é que está mexendo com energia por aqui. Só para dar uma ideia, né? Ele é um personagem. Agora, ao verbetógrafo, em que devo prestar atenção com relação às retrocognições e memórias? Existe a possibilidade de certeza? Como posso ter o discernimento entre uma falsa lembrança e uma verdadeira? Pode a mente se corromper nesse sentido também? Pode, e até certo ponto, às vezes é o que mais acontece. Então, a única possibilidade que eu vejo, pelo menos a mais assim, available, né, a mais à mão, é você não ter pressa
é você deixar isso de stand-by, é você acumular novas experiências que confirmem aquela anterior, é você aplicar o princípio da descrença, que a gente comenta aí no verbete, sobre as próprias vivências. Então isso, como o professor Walter comenta muito, se houver interesse, isso vai ser congregado, sintetizado, numa experiência arrasa quarteirão, numa experiência cachapante, numa experiência que você não vai ter dúvida, não vai ter nem, a sua pergunta não vai ter mais nem razão de ser. Essas experiências, elas acontecem e aí elas calam fundo, porque a pessoa não precisa de que alguém de fora comprove para elas. Ao verbetógrafo, comentar sobre o item 4 em benefícios. O que é isso? Você sabe o que é? É a listagem aqui da... Pois é. O cifrão, né? Você viu o benefício por aí afora? É o título do pois é, mas o item 4, cifrão. Isso. É isso. A lembrança de já ter passado por diferentes condições socioeconômicas, expandindo a autoconfiança laboral. Então, esse processo, quando a gente observa determinadas experiências, pode ser de que tipo for, mas, por exemplo, que a pessoa já foi pobre, que ela tinha dificuldade para ter a sua sustentação econômico-financeira, ela hoje vai olhar para o trabalho dela, ela hoje vai lidar com essa realidade de um modo muito diferente. E o contrário também. A pessoa, por exemplo, que já foi da monarquia, que já teve tudo de mão beijada, que já teve excessos nesse sentido, ela vai valorizar o processo de trabalho de um modo também completamente diferente. Então, há uma tendência de se mexer muito nesse viés ocupacional, né, nesse viés profissional que ela possa ter tido hoje. E também sempre lembrando que hoje pode ser o reflexo dessa experiência do passado. Né, a energia gravitante da baratosfera pode ser vista de forma metafórica ao modo de um para-efeito estufa no planeta Terra. Isso é para você. Te vira. Eu acho que essa metáfora está bem realista, né? Eu acho que sim, eu acho que é até pior do que isso, né? Porque tem que incluir aí, além da poluição, o mau cheiro. Quando tiver alguma de Comunex elevada para mim, eu vou passar para você. Agora aqui. Poderia ampliar a frase do DAC: quando uma ciência não tem argumentos, amplia seu vocabulário. O que você quer? Fala sobre isso aí. Já que você está falando de tudo aí, vamos passar para você. Né? Eu achei bacana porque esse verbete tem a ver com aquele nosso de domingo, né? Aquela nossa discussão de domingo. Pois é, o Deval. Então, eu até já comentei aqui, eu acho totalmente fora de propósito, ectópica, porque é justamente o contrário, né? Ele deve ter escrito isso com base em algum cotoveloma, alguma coisa que ele não gostou, alguma linha de pensamento que ele às vezes leu. Agora, você veja bem, isso está nas enciclopédias de máxima, essa ideia do Deval. Eles põem tudo só para chatear o cara. Já pensou? Ele fica chateando, o cara já morreu há muito tempo. Morreu em 72. Exatamente, A gente comentou aqui que pela lexicometria, a gente deu um exemplo simples, que no dicionário da língua francesa, o pequeno Petit Larousse, que eles reeditaram de 49 para 60, com só 11 anos, das 3.000 palavras que eles incluíram lá, mais de 90% eram justamente derivadas da terminologia da ciência de modo geral. Então, conforme as descobertas vão acontecendo, você tem que batizar, nomear, denominar essas novas realidades. Então é o contrário, a ciência vai crescendo e vai tendo justamente essa necessidade de dar novos nomes para suas descobertas. Pedro, aqui, no B, aqui. Por favor, uma pergunta. Na tua experiência, o processo de retrocognição, como você tem feito para lidar com os erros do passado que a gente começa a ter mais acesso à medida que vai retornando? Qual a melhor forma? Você faz listagem, você trabalha com isso? Eu vou te falar de modo geral. A melhor forma é você ver a aplicação disso hoje. Ok. Às vezes não é fácil, porque aquilo mexe, porque dependendo do erro, não dá para negar que isso, de algum modo, reverbera. E, vamos dizer, você tem que refletir muito sobre aquilo. Mas eu parto do princípio que se há a possibilidade da pessoa lembrar, se houve essa possibilidade, se ela ou lembrou ou teve acesso e ela tem confiança nisso, é porque ela também tem maturidade para isso. Ela, de algum modo, ela está partindo desse pressuposto. Então, isso tem que funcionar
para ela não cair na vitimização, tem que funcionar ao contrário, para dar força para ela, porque ela está tendo a oportunidade de saber e poder melhorar essa condição. Então, o que eu tenho procurado fazer, o que está mais à mão para mim, é justamente expor aqui o processo do verbete. Porque, para mim, não é tão simples quanto parece, muitas vezes, em função do meu próprio temperamento, do meu tempo, que às vezes é escasso, da minha organização, mas eu procuro insistir para ir tentando superar essas conjecturas humanas e do próprio temperamento, para justamente não cair nessa condição, entende? Que a minha tendência é ficar mais fechado, mais na minha, mais sozinho e assim por diante. Então, isso desde que eu comecei na Conscienciologia, eu já me prescrevi esse processo em termos de docência. Como eu não tenho tanta disponibilidade para itinerar, para estar itinerando, a gente faz, em média, 2 a 3 itinerâncias no ano, em função do tempo mesmo. Então, aqui eu vejo que é como se fosse uma itinerância em função da exposição, em função da necessidade de me colocar mais à prova, de ter que estudar, de ter que me preparar, de ter que trazer um assunto mais ou menos novo, que tenha relação com a nossa autopesquisa. Então, eu vejo que isso é a principal medida que a gente pode fazer, prática, para evitar ficar se lamentando ou se autoassediando, se cobrando, sabe? Talvez mais do que lamentar seria o caso de quando a pessoa identifica uma situação semelhante, ela vai tender a escapar e evitar aquilo. Exatamente. Ela justamente vai não evitar, cair naquele resultado nosográfico. Ok. Então, eu acho que tem que assumir alguma função que você vai se colocar mais à prova, entende? Seja numa liderança, seja na docência, seja na própria escrita, de algum modo aquilo vai vir à tona, né? Vai te expor para uma condição. Há uma tendência da coisa se repetir. Eu lembro do verbete da Dulce, se não me engano, teatro, alguma coisa relacionada ao processo da escrita, né? Teatro o quê? Conscienciográfico, teatro conscienciográfico. Então, o processo tende a se repetir naquele ensejo. Ela pegou o caso do processo da escrita, mas é de modo geral, né? Então, a gente tem novas oportunidades para refazer aquele enredo com outras interpretações mais cosmoéticas. Ok, obrigado. Pedro. Pois não. Jorge, aqui em cima. Eu queria que você pudesse me dizer uma dica. Como é que uma pessoa pode realmente reconhecer se ela teve uma retro ou se é uma viagem na maionese? Por exemplo, eu escuto algumas pessoas dizendo assim: estava caminhando e tive uma retro. Tive um cochilo e tive uma retro, né? Aconteceu uma experiência comigo hoje tomando banho e achei muita sincronicidade. Quando eu cheguei, eu comentei com a Mary: olha o verbete de hoje. Mas certeza que é uma retro, para mim pelo menos, é meio complicado ter certeza. Apesar das cenas terem vindo durante o banho, não teve nenhum tipo de transe, nada, foi vindo uma cena atrás da outra. Como que a gente pode ter uma certeza se essa memória é uma memória que foi recuperada, ou aquilo foi uma imagem que eu tive que foi acessando outras, de fantasia? Tem alguma dica para isso ou não? Eu vou pegar um gancho aqui na Crescendologia. A gente colocou indícios multiexistenciais, confirmações acumuladas e certezas relativas. Então, o que eu procuro fazer é não partir desse princípio, desse pressuposto a priori, sabe? Eu acho que você precisa ter mais experiências nesse sentido. Não vejo nada de errado você considerar como hipótese uma retrocognição. Acho que retrocognição a gente pode ter de diversas formas, sim. Mas o problema é o que você vai fazer com isso? Qual conclusão você vai tirar a partir daí? Porque é uma tendência disso, se for de fato, isso se repetir. E aí vai se confirmando, e aí vai se configurando uma experiência. E o processo mais bravo é a convergência. A hora que começa a acontecer uma série de fatos confluindo para a mesma situação, você não tem outra saída. Não adianta arranjar outra solução. Agora, o pior, quase sempre a pessoa nega porque aquilo não é gostoso. Exatamente. Ao contrário do que a maioria... Não, mas não foi nem questão de negar. Não, eu sei, eu estou te falando é o que acontece, não estou falando do seu caso. Porque até foi interessante. Estou falando é o que acontece. A maioria dos casos. Né? Agora, não é fácil. O que a gente Agora, o melhor da história, às vezes, é justamente a retrocognição que faz o retomador de tarefa. Sabe? Eu já teve muitos que já me procuraram 10, 15, 20 anos depois. Valdo, hoje eu reconheço.
Eu não liguei para você, estourei. Perdi muito dinheiro, muita coisa foi por água abaixo, devia ter seguido o que você falou. Depois eu comecei a ter as retrocognições, do jeito que você falou que ia acontecer comigo. Aconteceu tudo. Hoje eu já sei tudo. Agora, ó, já estou lendo os livros todos. Isso, não sei quantos anos depois. Professor, agora a Inês já estava morta, enterrada. Já até ressomou no outro corpo. Não, as companhias que eu devia ter trabalhado, tudo já tinha ido embora. Porque isso que o senhor está falando, realmente não tinha pensado por esse lado, porque algumas outras sincronicidades estão acontecendo. Eu comecei o curso da docência, da repreendência, esse fim de semana. E aconteceram outras coisas também. Eu não tinha nem associado, talvez, até esse fato. Né? Escuta, você está aqui há quanto tempo? Aqui em Foz? É. Há 6 meses, morando. Pois é, me perdoa, espera mais um pouco. Daqui uma década a gente volta a falar. É o que eu acho, tem que ir com calma, né? O pessoal quer tirar a conclusão muito... Não, por isso que eu estou te perguntando se tem uma dica, pode ser ou não, porque não tinha acontecido isso. Anota tudo, você vai ver o depois. que vai acontecer. E outra coisa, você falou do caso do Sovaldo, que ele montou um quarto, né, para evocar a China. Mas às vezes acontece o contrário, né? A pessoa, ela tem uma postura, ela tem uma aparência, ela tem trejeitos que ela começa a evocar o passado. E às vezes nem sempre esse passado é muito bom. Mas né? agora, a melhor coisa que tem nesse ela não percebe, caso, o processo meu da China é mais sério. Eu queria era ter o processo, inclusive, não só de retrocognição, mas de pré-cognição e de simulcognição. Então, o meu caso é o seguinte, eu ia conforme o tempo que eu tinha, não, eu estou de tempo. Então, o que eu fazia? Entrava dentro do quarto, a hora que eu entrava, eu já estava preparado para sair do corpo. Daí a pouco eu estava na China. E o Tal Mal, então, adorou o negócio, porque ajudava tudo, a gente trabalhando os dois, a dupla dinâmica, extrafísica no processo. Aquilo foi o máximo. Então, agora, eu coloquei gente depois para fazer o desassédio. Um cara que era todo envolvido com Exu. Ele melhorou. Em algumas sessões que nós fizemos lá, que ele ficou preso lá dentro do quarto, junto das sessões, sabe? Que é um dos nossos amigos que estão aí trabalhando, mas ele não trabalha comigo. Que a gente pediu, ele trabalha solo dele. Mas ele melhorou lá no quarto. Que ele chegou cheio assim de Exu, de milhões de coisas. Então, eu estou dizendo também, professor, esse caso o senhor fez de mente focado nisso e tal, mas tem algumas pessoas, por exemplo, que têm uma postura de roupa, de nobreza, aparência de nobreza. Não, mas isso aí espera aí, e aí evoca consciências do passado que atrapalham a vida da pessoa e ela não está percebendo que ela está fazendo aquilo. E esse que tem essas coisas que tem o militarismo e que passam mais mal. Pois é. Esse cria um problema. Pode dar até acidente de percurso e marca pecar. Eu já vi cara que morreu por causa disso. Agora aqui, para você. Vivenciei 4 insights retrocognitivos, 2 na China, no período pré-imperial, outra no Império e na França napoleônica. Em todas essas experiências estive envolvido com movimentos militares. Olha aqui. Porém, sempre tive um sentimento de indiferença desse fato. Pois, para mim, o mais importante é saber qual era o meu grau de parapsiquismo nessas vivências. Às vezes questiono se é cosmoético ficar indiferente ao fato de ter pertencido ao militarismo. Poderia comentar? O professor Waldo comentou anteriormente que não dá para tirar o corpo fora, né? Isso aí está te dando alguma mensagem. Então, acho que, como você mesmo comentou, leva isso um pouco mais a sério e não foca só no parapsiquismo. Vê também o seu processo de beligerância, de envolvimento com esse holopensene, como que isso aconteceu, como que isso se pronuncia hoje. Como o Jorge estava comentando, isso tem relação com o seu jeito de andar, com o seu jeito de se vestir, com os seus trejeitos de modo geral. Então, eu acho que se houve isso, você tem confiança nessas lembranças, eu acho que você pode expandir e aproveitar mais e tirar mais partido delas. Pedro, aqui na página 8, para a fatologia, na primeira linha, poderias desenvolver mais sobre a supremacia da autorretrocognição intermissiva cursista sobre as rememorações de vidas intrafísicas em geral? A gente parte desse pressuposto que, em termos de valor, em termos de qualidade, qualificação,
nós lembrarmos do nosso período intermissivo, isso é superior a qualquer tipo de lembrança intrafísica. Por quê? Porque primeiro que a gente vai estar num ambiente mais favorável, com a lucidez mais expandida. Outra coisa, a gente vai estar, teoricamente, com a síntese daquilo que a gente precisa trabalhar. De algum modo ou outro, nós já vamos ter algum nível de cosmovisão do que a gente fez no passado. Pelo menos assim, na essência, para a gente poder justamente programar aquilo que a gente vai fazer, com quais pessoas nós vamos conviver nessa próxima vida. Então, essa retrocognição, ela tem, assim, um efeito muito mais saudável para essa ProEx atual do que, teoricamente, lembrar de outras existências. Obviamente que se a gente puder ter, né, de todos os tipos, isso uma coisa acaba ajudando a outra. Mas essa busca, por exemplo, na adolescência que eu saía muito do corpo, eu sempre tinha na minha agenda extrafísica, ou seja, onde eu queria ir, essa recordação, esse retorno a esse ambiente extrafísico onde eu fiquei mais antes de ressomar aqui para ganhar esse corpo. Então, eu acho que isso é inteligência, porque ali você já vai, com certeza, ter um processo de assistência maior e indo diretamente ao que interessa, e dificilmente vai vivenciar o que o nosso amigo comentou aí na pergunta, que às vezes vai viver ou relembrar uma experiência do passado, aquilo vai subir a cabeça, vai mexer com o processo emocional e a pessoa vai tender a revivenciar essas experiências atualmente. Agora, me diz uma coisa, essa supremacia seria só considerado eficaz a partir da lembrança? Ou poderia ser também daquela indução ou pressentimento dessas experiências extrafísicas? O que é que tu achas? Não, acho que inclui isso também. A gente aqui focou mais na lembrança em si, mas essas insinuações extrafísicas e permissivas, elas têm que ser muito valorizadas, seja na forma de ideias inatas que elas podem aparecer, seja no processo de afinidade interconsciencial. Muitas vezes uma afinidade que nós temos hoje aqui, obviamente ela vem do passado, mas elas podem ter um vínculo maior ainda no processo extrafísico intermissivo. Então inclui sim essas retrocognições mais impressivas, vamos chamar assim. Tá bom, obrigado. Pedro, dentro desses benefícios, assim, como é que você vê a pessoa às vezes tem uma recordação da personalidade dela mesmo há 200 anos atrás, alguma coisa assim, na hora de refinar as prioridades e rever as prioridades e os valores? Tem uma mudança? Existe um impacto positivo nisso? Eu acho que se for autêntico, como a gente está partindo desse pressuposto, vai mexer com a pessoa, porque os fatos eles vão encantuar. Então, essa questão de prioridades, como o professor Val estava lembrando, que se houve isso, se de algum modo a coisa aconteceu, subitou, tem que haver uma convergência. Eu acho que a pessoa teve a experiência porque ela está mais ou menos no caminho certo. Então, há uma tendência de uma coisa somar com a outra e ter um efeito sinérgico. Dificilmente, ou pode acontecer também da pessoa ter esse processo mais, vamos chamar assim, negativo, entre aspas, mas aí seria como esse caso do retomador, ou um caso, por exemplo, de experiência da quase morte, que é positivo porque a pessoa ainda está nesse corpo, ela vai poder correr mais, para poder se aprumar, para poder tentar recuperar o tempo perdido. Mas nesse primeiro caso, eu vejo que é uma condição de qualificação. Você já estava mais ou menos fazendo, mas com uma qualidade não tão boa, ou pelo menos com uma abrangência não tão grande. Às vezes você se envolvia em pegar uma variável, que é a quantidade de pessoas com as quais você convivia ou tinha interação. Aí você com isso tende a aumentar mais, porque você vai aparecer mais, vai se tornar líder. Por exemplo, alguns casos que a gente comentou de IC, que a pessoa vai ajudar numa IC, vai fundar, vai presidir, vai coordenar uma IC, há uma tendência dela liderar um determinado estamento, segmento de pessoas que vão fazer um trabalho junto com ela. Então eu penso mais nessa condição da convergência, sabe? A pessoa já vinha trabalhando bem e aí há uma tendência dela ampliar o trabalho. Lá na PEC vocês falam do acerto, aprofundar no acerto, né? Ampliação do acerto. Está aqui. Esse processo seria quando a pessoa está no caminho certo, quer dizer, ela ampliar aquilo que ela já fez no passado, então seria o princípio da ampliação do acerto. Mas ela não precisa mais mexer com aquilo devido a um débito do passado. Aquilo já está sanado. Só que como ela tem uma competência, uma qualidade, uma experiência
multiexistencial, dentro do processo do maxi-mecanismo, ela é uma pessoa adequada, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa. Então, isso que seria o princípio da ampliação do acerto. Vai qualificar ela, né, nos pontos positivos dela, né? Agora, eu estava pensando, uma coisa que talvez entre dentro disso daí, é que o professor Valdo fala, e a gente observa muito aqui, que nós todos somos polivalentes. Então, dependendo da área que você vá e se enverede por ela, você vai sair mais ou menos bem. Mas existe aquela, como o Lógico está falando, que ela vai ter um resultado maior em termos de Max ProEx. Então, vale a pena nessas análises ver que a polivalência às vezes já existia no passado, então a pessoa mexeu com várias áreas, mas tem que ver naquele contexto, naquela experiência, qual que é a prioritária para ela priorizar talvez hoje, entende? Qual daquelas áreas, daqueles talentos que ela tem, que conjuminando, né, fazendo a congregação, a congruência com os traços hoje. E outra coisa, considerando a faixa etária que ela está, a saúde física, a instituição que ela colabora, enfim, todas essas variáveis, ela vai poder pensar aquele para fora, aquela tendência que ela hoje vai ter isso tudo hoje vai ter um resultado maior. Então, talvez a dificuldade possa existir, que se a gente hoje às vezes tem dificuldade por causa da dispersão, quando você aumenta o leque e vê outros trafores, isso pode deixar a pessoa um pouco mais baratinada. Mas eu acho que é uma questão de qualidade, de qualificação. Qual trafor que vai ter mais lucro, né? Que vai gerar mais dividendos em termos evolutivos, considerando o momento atual? Acho que esse pensamento ajuda a pessoa, primeiro, a abrir mão, porque ela não vai conseguir fazer tudo, e segundo, priorizar mais essa frente ou essa área, né? Ô Pedro, eu acho que você acabou de falar dar uma resposta para o binômio que eu queria te perguntar, que é do especialismo holobiográfico, atacadismo evolutivo. Mas eu queria saber se tem algum outro aspecto que você poderia ressaltar nesse atacadismo aí. Eu vejo que esse especialismo, começando pelo especialismo, é você ver mais ou menos a sua área de atuação. Normalmente, como a gente comentou, há uma polivalência, mas essa polivalência também ela não é, em função da nossa condição de pré-serenão, né, ela não é tão abrangente assim. Então, é uma polivalência que tem um certo limite, mas a partir disso, a partir desses trafores que cada uma dessas áreas demandam da consciência, você consegue fazer esse transpassar para um processo mais atacadista. Então, se não me engano, no domingo a gente comentou aqui o processo, por exemplo, que o professor Valdo tem, eu tenho também a condição da medicina e da lexicologia. Então, isso são duas áreas muito bem estabelecidas e positivas e que ajudam muitas pessoas. Mas se não houver essa extrapolação, esse abarcamento maior de outras realidades, aí principalmente o processo parapsíquico, que no meu caso é o que mais falta, em termos de FEP, que eu estou tentando correr atrás, você fica muito preso a essas áreas que ilustram o processo de polivalência, mas ainda não resolvem o processo evolutivo. Então, o atacadismo que eu vejo é a gente conseguir superar o processo da profissão, como é o seu caso, por exemplo, da matemática, você já está hoje na condição da verbetografia, por exemplo, a gente já te olha, já reconhece esse holopensene, né, dos verbetes, da verbetografia, de todo esse processo, vai sair o livro que eu acho que vai carimbar mais ainda esse holopensene. Então, esse caminho, se todos nós pudermos, ao final dessa existência, sairmos daqui com vamos chamar assim, um holopensene mais conscienciológico, mais evolutivo, mais atacadista do que intrafísico, entende? Do que simplesmente médico, do que simplesmente um processo mais humanoide, e eu acho que a gente vai estar conseguindo exemplificar esse binômio que você perguntou. Uma coisa bacana aqui, que a gente está notando, eu estou vendo que isso está aumentando cada vez mais, é o processo de nivelar por cima em matéria de escrita. Todo mundo está aparecendo aqui escritor. Agora, os escritores mais comuns dentre esses que existem são os escritores de registro. Levanta a mão quem é que está com caneta. Você quer ver uma coisa? Olha só. Quem é que está digitando? Ó. É quase 100%. Agora veja, esses são os escritores de registro. São os mais pobres,
mas é assim que começa a ficar rico. Depois tem os escritores de artigo, depois os escritores de verbete, depois escritores de livros, depois o escritor da obra-prima. São 5 tipos. Essa turma toda é do primeiro estágio. Agora veja, praticamente todo mundo aqui virou escritor. Gente, escritor que anota as coisas, seja com caneta, com lápis ou com digitação, é escritor. Não, é sem dúvida. Eu estou... Escrevinhador. Escrevinhador é o outro nome. Escriba, né? Eu estou fazendo... Vocês já notaram, o tertuliário seria uma casa de escritor. Não é escriturário, não. A turma já mudou. Antigamente era escriturário, escriba. Hoje não, é escritor. Acho bacana que a Cris está até me ajudando. Eu estou fazendo um verbete que é crescendo, escriba, neoverbetógrafo, justamente por isso. A gente já escreveu muito no passado, mas agora está qualificando mais. Aqui você já pensou quantos ex-escribas, homens e mulheres, que não existem? Eu já falei isso muitas vezes. Meus colegas, eu tenho muitos colegas escritores aqui. Né? Tá bom. Pois não. Queria só acrescentar isso, que a gente era escriba ou escrevia muito, mas a gente não fazia revisão. Não era bom revisor, né? Hoje a gente já está procurando eliminar os erros, até os pontinhos. Mas agora tem uns caras que não escrevem. Eu estou com vontade de mandar eles para a rua. Um deles é Emanuel. Eu nunca vejo o Emanuel escrever nada. Sua memória é boa? O negócio é a gente fazer um teste com ele. Por que ele não escreve? Isso é preguiça mesmo? Está fazendo verbete, né, mano? Verbete, né? Pois é, mas veja, ele não escreve nada. Você já viu ele escrever? Eu não vi nada. Ele vem e fica assim. Não, eu estou implicado com isso. Eu tenho razão. Eu não tenho. Quer dizer, deve ter uma memória fantástica, ele deve confiar. E o bacana é que se ele começar com a idade dele, né, ele vai passar a perna em muitos de nós. Né? Porque se a coisa subtar mais cedo, acho que vale a pena pensar nisso. O processo da inveja. Você está com 7 pesos? Não, né? Com 5 baia, senta aqui. Não pode ser isso. Isso aí carrega a cabeça. A pessoa não tem muita... Se aumentar muito o peso, não dá para estar mexendo com a mão. E outra coisa, na hora que digita, são as 2 mãos. Ainda pior ainda, exige mais. Se o dedo for muito grosso, também vai dar para... A digitação exige mais do que o manuscrito. Pedro, aqui no B. Vamos ver amanhã como é que o Emmanuel vai chegar aqui, o Emanuel. Sabe? Você vai chegar de mão abanando, tá certo? Vamos ficar de olho mesmo. É um dos únicos aí que não escreve nada. Eu tenho olhado isso há algum tempo. Mas fala, amigo. Em Principiologia, na página 8, não sei se já foi falado, o princípio da singularidade holobiográfica. Não, ainda não. Esse também é um princípio que já vem se repetindo em vários verbetes da enciclopédia, que eu coloquei aqui, que eu acho interessante, porque considerando que a pessoa foi aquela personalidade, teve aquela vivência no passado, e hoje ela é resultado disso, não adianta querer forçar a barra de muitas vezes achar que foi A, ou B, ou C no processo da história. Aquilo que foi e acabou. Então essa singularidade é que muitas vezes deixa a pessoa mais tranquila para ela pesquisar e deixar as pesquisas se maturarem, amadurecerem com o próprio tempo e irem sendo confirmadas também com as próprias paravivências. Então essa singularidade é que mantém muitas vezes essas tendências de um corpo para o outro. Então isso tudo nas pesquisas retrocognitivas eu acho que ajuda justamente a não cair naquilo que o Tertuliano comentou aqui de muitas vezes deixar subir a cabeça uma determinada emoção proveniente do passado. Lá na página 11, no item viés, você fala lá do conteúdo negativo, nosográfico ou emocionalmente desestabilizante, lá no final. Exatamente. Além disso, você acha que tem algum outro travão que impede os intermissivistas de terem mais retrocognições?
Eu acho que a base é essa, mas uma outra coisa que talvez pudesse derivar disso é o processo mesmo grupocármico, né? Porque dependendo de como foi o saldo, de como uma determinada vida ela acabou, envolvendo 2 ou mais pessoas, envolvendo um determinado grupo, a evocação daquela situação, daquela condição hoje, ela, em função da nossa imaturidade, né, ela pode não ser tão positiva. O Sr. Waldo já comentou, às vezes, o caso, vamos supor, a pessoa hoje que, às vezes, foi responsável por mandar matar o outro, tirar a oportunidade da existência da outra pessoa, e aquela existência, às vezes, era crucial, era importante, era fundamental para um determinado grupo. Então, isso acaba pesando na balança com todos os atenuantes e agravantes que possam, né, interagir nesse processo. Então, eu acho que para poder lidar com as memórias, a gente tem que ter muita maturidade, principalmente essa maturidade grupocármica, né? Porque às vezes a gente vê que por muito menos, aí inserindo a condição do ABA, por muito menos as pessoas às vezes perseguem umas às outras, elas implicam, elas às vezes tentam puxar o tapete sem querer e aquilo acaba acontecendo. Se houvesse um fato para justificar isso, eu vejo que, eu acho que isso ia piorar cada vez mais. Então não é o ideal, em termos de grupo, às vezes ainda evocar essa situação, não sei o percentual, mas talvez essas condições elas estejam ainda em convalescência, né? Elas estejam ainda sendo tratadas, estejam no caminho assim da cura. Então vale mais a pena a gente se fortalecer, amadurecer cada um de um lado, para depois a gente poder saber realmente o que aconteceu, né? Pegando mais esse caso patológico, né? Que eu não sei se é o que predomina, mas ainda a gente observa que acontece. Tá? Então, pegando o seu gancho aí, por isso a gente fez esse fechamento com paradoxo, porque isso deve ser a explicação maior da gente não ter tanta retrocognição, né? E se a gente for parar para pensar também, existe dentro desse paradoxo, o que importa mesmo é o fato de a gente já estar aqui e sabendo o que a gente precisa fazer, né? Então, a retrocognição, eu vejo que ela é muito mais consequência do que causa para que a gente faça alguma coisa. Então, ela é consequência daquilo que a gente comentou com o João Paulo, ela é consequência de um trabalho assistencial que está sendo feito, e não o contrário, né? Então, essa pessoa, às vezes eu vejo que ela quer, porque quer bater o pé e lembrar do passado, quem sabe os amparadores até evitam dela acessar, justamente para não desestabilizar, para não piorar a situação. Deve ter sua razão de ser nessa lógica. O último sinergismo, deixa eu achar aqui. O sinergismo esforço reflexivo, recuperação retroengramática. Então, aí eu quis chamar a atenção para o papel da reflexão, da ponderação, da gente tentar juntar as pontas intelectualmente dessas manifestações que nós já temos, já apresentamos no corpo de hoje, né, que a gente vem apresentando nesse corpo atual, e isso muitas vezes ajuda a fazer esse link com o paracérebro, ajuda a entender mais a razão de ser desses comportamentos. Em geral, isso vem como insinuações do processo paracerebral, um processo mais assim de impressão de hipóteses, para preparar o ambiente para aquela retrocognição mais acachapante, mais autêntica de fato. Então, se a gente não procurar parar para pensar, eu vejo que é difícil ter essas experiências mais assim, do nada. Aquelas que surgem, acontecem, mas eu vejo que elas são mais exceção, elas são mais raras. Então, esse esforço sincero de tentar entender, é isso que eu quis chamar a atenção. Pedro, hoje eu não te fiz perguntas, mas fiquei atenta às suas respostas. É interessante, porque eu já tive várias retrocognições, através de projeções, através de perquisições, através de você encontrar com as pessoas, você receber o impacto energético daquele encontro, você acaba de conhecer, e eu ir para casa e o processo vai se desenrolando espontaneamente. Uma época eu fiquei pensando por que eu tinha tantas retrocognições. A cada uma que eu vivi, eu modifiquei algo.
eu consegui acrescentar algo na minha vida. E eu ia fazer a pergunta sobre o ato de saber aprender consigo mesmo, mas aí outras pessoas fizeram, eu fiquei quieta. E eu acho que durante o desenrolar do seu verbete me veio, justamente isso. Eu aprendi muito comigo mesmo, com o resultado das retrocognições. E uma coisa que me chamou a atenção agora, enquanto você dava as suas respostas aí, elaborava, foi que todas as minhas retros foram muito pontuais. Elas vieram no momento exato, com sua carga emocional, com seus esclarecimentos, e de todas elas eu consegui tirar um proveito e fazer uma reciclagem interna. Achei muito bom o seu verbete, muito elucidativo, e eu acho que as pessoas não deveriam ter medo e se abrir, não ir tanto atrás, mas se abrir para os acontecimentos, que vai ajudar muito. Parabéns pela sua TARES com o seu verbete. Ok, obrigado. Então nós vamos esperar mais os 500 próximos, tá certo? Muito bem. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 53 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Temos hoje os recados da Milena sobre ProEx ginossomática, a Glínia sobre a Semana da Saúde, a Sandra sobre o curso Fundamentos da Conviviologia e a Neida sobre o campo holossomático. Agora com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. Olá, pessoal. Ninguém precisa ter uma auto-retrocognição para se lembrar aí da importância da renovação da assinatura do programa Amigo da Enciclopédia, né? A gente é persistente, lembra todo dia aqui. Então a gente lembra aí aos amigos que não renovaram a assinatura ainda, se estiver dentro da sua prioridade, da sua condição econômico-financeira, se puder renovar, nós temos mais de 40 assinaturas que venceram nos meses de abril, maio, junho e julho, que não foram renovadas ainda. E agradecer a 53 amigos, ou que fizeram adesão esse mês de julho, ou que fizeram a renovação. 53 pessoas fizeram o pagamento do programa Amigo da Enciclopédia em julho. E domingo, nós vamos ter o sorteio mensal do programa Amigos. Vamos sortear um golzinho cobaia patrocinado pela Conscius, sortear uma vaga também no Fundamentos da Conscienciologia, vai ocorrer em agosto, 24, 25 e 26 aqui em Foz do Iguaçu. E há um livro também. Então, nós convidamos vocês e colocamos à disposição. Obrigado. Olá, boa tarde a todos. Nós estamos aqui para lembrá-los que neste sábado e domingo ocorrerá o curso ProEx Ginossomática em Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis. Este curso será transmitido online. Então, para quem está fora de Foz e gostaria de participar, isso será possível através do site da Apex. E as inscrições a pessoa pode fazer no próprio site, pelo PagSeguro ou na recepção do CEEC. O curso abordará uma série de temáticas relacionadas com as especificidades do corpo feminino e como isso influencia direta ou indiretamente a programação existencial. Nós estamos com 13 professores, entre eles a professora Miriam Sanches, que abordará aqui um pouco da temática do curso. E, Milena, eu queria saber também, apesar de ser o nome ProEx Ginossomática, se o homem poderia participar também do curso. Homens podem participar do curso, né? O curso é aberto para homens e mulheres. Muito bom, porque na minha aula será sobre geração sanduíche, que é a condição de, na mesma família ou na mesma casa, morarem pessoas da juventude, da adultidade e da meia-idade. Quais seriam as possíveis problemáticas e soluções nesse convívio interassistencial. E teremos também, e a diferença do curso é que seremos 12 mulheres e um professor apenas, né? Vamos ver como que ele vai sair. Então, pessoal, as inscrições, aqui na recepção do CAE, que é R$ 160, ou pelo site da Apex, pelo PagSeguro, que pode fazer até em 10 vezes. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos para participar da 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis, onde teremos o curso de campo da OIC, Imersão Progestoterápica, eventos em parceria com outras instituições conscienciocêntricas e os eventos de pesquisa da consciencioterapia.
7ª Jornada de Saúde da Consciência e 6ª, o Simpósio de Autoconsciencioterapia. Estes eventos científicos terão o martepensene autocientificidade aplicada à saúde. Lembramos que esses eventos são pró-construção do novo Laboratório de Dinâmicas de Desenvolvimento Parapsíquico do CAEC. Sendo assim, as inscrições podem ser feitas pela OIC e pelo CAEC, com exceção do Imersão Progesterapia, onde teremos que fazer uma entrevista antes com a pessoa, e dos agendamentos consciencioterápicos intensivos, que aí, no caso, tem que ligar para o 9921-6664 ou 9921-6566 com a professora Silvana da OIC. Obrigada. Boa tarde a todos. O Colégio Invisível da Conviviologia e o CAEC convidam para o curso Fundamentos da Conviviologia, que irá ocorrer nos dias 24, 25 e 26, agora de agosto. Nós estamos aqui com a presença especial da professora Miriam Sanches para falar um pouco da sua aula. Nem tão especial assim, Sandra. Olha, nós abordaremos os temas que é a autoconvivialidade, o convívio com a dupla, o convívio com a família, o convívio saudável e sempre interassistencial. Importante lembrar também que nós teremos um curso de campo também, né, Sandra? E também, sem contar a zooconvivialidade e a convivialidade, o convívio com as plantas também, não é isso? A ideia é nós temos aqui o conjunto dos especialistas em conviviologia. Então, vocês podem ter certeza que vocês vão aprofundar cada vez mais esse assunto. Então, quem tiver interesse, pode fazer inscrição pelo telefone 4535252652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Obrigada. Outro dia eu tinha informado que era no discernimento, mas não, será aqui no CAEC e no novo auditório. Tá, okay. Boa tarde a todos. Este convite vai para Porto Alegre e cidades vizinhas. Será o curso Campo Assistencial Holossomático, que acontece dias 4 e 5 de agosto próximos. É um curso de campo coordenado pelo professor Epicom Hernandes Leite e tem como objetivo a interassistência multidimensional. Serão 3 campos bioenergéticos, onde os participantes terão a oportunidade de exercitar o autodiagnóstico holossomático, desenvolver epicentrismo consciencial, mapear sinaléticas parapsíquicas e contribuir com energias rígidas para a realização de paracirurgia. Existe como pré-requisito que as pessoas tenham participado de dinâmicas parapsíquicas ou de campos bioenergéticos, de curso bioenergético, a exemplo de STP2, acoplamentário ou outros. O curso será realizado em Porto Alegre, como eu havia dito antes, né? Em parceria com o IPC, e será realizado no Hotel Everest, na Rua Duque de Caxias, 1357. Na sequência, dias 7, 8 e 9, haverá uma palestra e também um curso sobre saúde consciencial. A palestra é dia 7 de agosto, às 19h30, e o curso 8 e 9, das 19h30 até as 22 horas, também no Hotel Everest. Tanto o curso quanto a palestra abordarão a saúde sob o viés conscienciológico. Para maiores informações, busque o telefone 51 3224 0707 ou ainda pelo e-mail portoalegre@ipc.org.br. Participem, estão todos convidados. Para amanhã teremos o verbete Taquilalia, a especialidade taquirritmologia, de autoria da professora Eliana Manfroy. Obrigado pela sua presença e até amanhã.